Boa noite, bem-vindos. Estava com saudade de vê-los por aqui. Doutor Luciano. Luciano, estou cumprimentando as pessoas que estão entrando, que nós temos um público fiel aqui nesse horário. Seja bem-vindo, doutor Luciano. Muito obrigada pela sua gentileza de nos brindar com a sua presença hoje na nossa live. Eu que agradeço, Juliana. Não precisa me chamar de doutor Luciano, só me chama de Tá Luciano. Acho que a gente está bom, num ambiente mais descontraído, né? tá bom. Obrigada, Luciano. Aqui nós já temos a minha irmã, a Tânia, minha tia Eronita, a Simone, uma colega, a Séries, Gisele, sejam bem-vindas, né? A Varci, boa noite. A minha mãe, Sani, Dária, Marcelo. A gente tem bastante pacientes homens também que são os nossos assíduos participantes aqui. Então, a nossa live hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem, que foi uma sugestão do Dr. Luciano, né, para não ficar especificamente no câncer de próstata. Nós aproveitamos o Novembro Azul para poder trazer um pouco mais, né, de esclarecimento. Luciano, tu se apresenta para nós, o que tu faz, né, onde tu trabalhas. Bom, Bem-vindo. bom, Juliana, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aí com você, né? Agradecer todo o pessoal que está participando aí da live. Bom, meu nome é Luciano, eu sou médico urologista, né, de formação. Sou chefe do serviço de urologia do Grupo São Pietro, também sou sócio fundador do grupo. Como formação, além da urologia, eu fiz MBA em gestão e estou mestrando em gestão e negócios internacionais pela Unicinos e pela Universidade de Poitiers da França. Tenho dois filhos, o Tiago e a Helena. A minha esposa é médica também, a doutora Érica é pediatra. Uhum. E adoro, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje, isso me deixa muito feliz, porque eu acredito que a informação, quanto mais a gente trouxer informação real, informação verdadeira, mais a gente vai conseguir mudar a saúde das pessoas, né? Então, e o que nós estamos fazendo hoje, além de informação, também é cultivar a prevenção, que eu Uhum. acho que é uma coisa que cada vez mais nós temos que trazer para a sociedade e trazer para os sistemas e para os ecossistemas de saúde hoje que existem no mundo. Uhum. Esse é um tipo de trabalho que eu já venho praticando há um bom tempo, né, Luciano? Então, quando nós acabamos agregando outras pessoas que trabalham da mesma forma. Inclusive, eu comento, eu já fiz live aqui de menopausa, endometriose, de depressão. Aí teve o Adriano Halbert, que é um colega meu que é psiquiatra, eu comentei com ele, né? Que se as pessoas se alimentarem bem, fazerem atividade física regular e dormirem bem, nós médicos talvez nem precisássemos mais existir na nossa profissão. A gente já tem um probleminha, né? Como a gente sabe que isso não é algo que acontece, então nós estamos aqui justamente para poder ajudar, né? Luciana, assim, ó, eu ultimamente eu venho falando muito, que de repente tu pode nos dar uma opinião tua em relação ao homem. Dentre todos os produtos tóxicos que nós somos colocados diariamente em contato, né? Hoje a gente tem chamados disruptores endócrinos, né? Que hoje nós estamos no Novembro Azul, câncer de próstata, então nós temos o câncer de mama que na mulher, acho que o de próstata corresponderia ao de mama na mulher em termos de frequência, acho que depois do câncer de próstata, acho que é de pele, acho que é o de próstata no homem e de mama na mulher. Então nós temos assim a alimentação como talvez um dos, né, das bases para a gente mudar na prevenção. Que esses disruptores endócrinos seriam esses produtos tóxicos, né, agrotóxicos, inseticidas, os parabenos que tem nos protetores solares, os produtos que tem no plástico, os aerosóis. Então, tudo isso eles acabam entrando no nosso corpo via respiratória, oral, pela pele, e eles acabam ocupando o lugar dos hormônios. Então, nas mulheres, a gente acaba tendo uma predominância estrogênica que aumentaria o risco dessas doenças, associada com o hiperestrogenismo, que seria o câncer de mama e a endometriose e miomas. Então, nos homens, não sei se em relação à parte assim da alimentação, o que poderia, né, já que a gente está começando na parte da prevenção, influenciar na saúde do homem como um todo? Bom, o câncer de próstata, ele diferentemente de alguns outros tipos de câncer que a gente conhece, como câncer de mama, ele tem um fator que a idade é um fator também importante, né? Então, quanto mais velho o homem, mais a prevalência dele ter o câncer de próstata. Tem estudos que falam que
Se a gente pegar homens de 90 anos, a chance é quase de 90% de você ter um nódulo na próstata. Mas como você falou, a alimentação sim tem um fator importante. A gente vê que pacientes que estão em países que têm muito consumo de gordura animal, principalmente países europeus frios, consomem muito gordura hidrossaturada e gordura animal, existe uma prevalência maior desse câncer. E aí está porque no Rio Grande do Sul, para a gente ter uma cultura de comer muita gordura, comer muita gordura animal, a gente é um dos estados no Brasil que a gente tem uma prevalência maior, né? Então, a alimentação sim tem uma prevalência, e uma coisa importante, os fatores hereditários também são muito importantes. Muita gente não sabe, mas homens que tiveram mães com câncer de mama têm uma prevalência muito maior, eles têm uma prevalência maior de ter o câncer de próstata, principalmente se essa mãe teve um câncer triplo negativo ou com alguma alteração genética mais importante, né? Assim também como homens, filhos ou irmãos que tiveram câncer de próstata, a gente tem um aumento de 2 a 3 ou 4 vezes, dependendo do número de familiares, de aumento de incidência do câncer de próstata, que é a população em geral. Então, a alimentação é um fator importante. Claro que o ambiente também, como você falou, fumo, agrotóxico, a obesidade, né? Então, tudo isso são fatores que vão aumentar o risco do homem ter um aumento de chance de desenvolver o câncer de próstata. Um outro fator que eu sempre digo, né? Hoje talvez o pessoal deve ter usado bastante, né? O álcool, né? Porque o cigarro já está condenado, mas o álcool, ele ainda é associado a coisas boas, né? A festa, futebol, carnaval. Tu vai fazer uma festa, a primeira coisa que tu vai ver qual é o tipo de álcool que tu coloca. Então, nós sabemos que, independente de qual tipo de câncer, o álcool por si só ele já tem um metabólito dele, que é o aldeído, né? Sim. Eu brinco com as minhas pacientes, ultimamente eu estou ficando assustada, porque todo mundo me perguntava, doutor, o que é seguro? Porque eu antes eu perguntava, o que tu bebe? Eu bebo socialmente, então hoje eu vou além. O que é o socialmente? Não, mas é só final de semana. É só uma garrafa. Daí eu acabei procurando e achei, depois eu até posso compartilhar depois da live, um score chamado Audit. Que a pessoa responde ali, acho que é uma meia dúzia de perguntas, que aí pergunta qual é a quantidade de álcool, qual é o tipo de álcool, cada vez que tu bebe, qual é a quantidade, e é de 0 a 10. Então, as últimas que me mandaram, uma tinha score 8, outra 7, outra 5. Então, assim, é muito alto. Então, sim, na mulher, a gente sabe que tem esse lance do estrogênio, a gente sabe que tem o lance da microbiota, que é outra coisa hoje também que é um fator de risco. E em relação ao câncer de próstata, assim, Luciano, o álcool... Ele tem um fator, mas não é um dos principais fatores, né? Eu diria assim, de todos os cânceres que a gente podia falar do homem, o álcool ele tem um fator muito importante no câncer de cólon, no câncer de esôfago e no câncer de estômago, isso sim. E no homem, de mama também, mas no homem esses 3 cânceres também têm um fator muito grande de incidência dentro da saúde do homem, né? Na próstata, o álcool tem um fator, mas não é um dos principais fatores. O cigarro, sim. A síndrome plurimetabólica com a obesidade, alterações endócrinas também, e a questão da idade, né? Se a gente for colocar numa balança o que mais pesa, primeiro vem a idade, o câncer de próstata ele está intimamente ligado à idade, depois vem as questões ambientais, aí depois cigarro, álcool. É que geralmente se a gente for colocar, a gente for analisar, né, quem bebe geralmente também não se cuida da questão de alimentação, e aí vai. E como você falou, assim, a questão do ambiente é muito importante. Tem um trabalho do American Cancer, da Associação Americana de Câncer, que mostra que o paciente que pratica no mínimo 2 vezes por semana, 1 hora de exercício físico, ele já tem uma redução no mínimo de 30% de desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, assim, atividade física, uma saúde, a gente chama assim, um estilo de vida mais saudável faz com que você, invariavelmente, você diminua qualquer risco de câncer no ser humano, tanto no homem quanto na mulher, né? Então, aquilo que a gente falou, não é uma coisa isolada, mas é um conjunto de fatores, né? A pessoa não vai desenvolver o câncer porque, eu saí hoje e tomei 3 taças de vinho. Não. É uma constância que vai levar a isso, né? Tu sabes que
Eu venho estudando, agora não tinha nenhuma pós ainda em relação a isso, e esse ano a gente acabou tendo uma, inclusive iniciei essa pós em medicina de precisão. O que a medicina de precisão estuda? A epigenética, tu falaste ali na genética, né? Então a genética a gente não pode mudar. A epigenética seria, né, se a gente for ver no latim, é acima da genética. Então na epigenética existe um termo chamado de metilação de DNA. Então, metilar o DNA seria tentar silenciar o gene da doença. E aí entra isso, né? O álcool acaba sendo talvez aí seja de todos Um os acelerador, né? né? Porque as vitaminas que são importantes nisso, assim, o metilfolato, a B2, a B12, né? Além deles tem a vitamina D, magnésio, o ômega 3, melatonina, aí vem o sono. Então, o álcool ele diminui a absorção dessas vitaminas do complexo B. Inclusive, tem um exame que a gente pode usar, e eu uso muito, assim, como marcador, que é a homocisteína. Né? Porque, às vezes, tu pega um paciente com uma homocisteína muito elevada, com metilfolato, por exemplo, porque a B2 nós não somos acostumados a dosar, até porque os convênios não pagam. Então, normalmente, eu me baseio assim, como os convênios pagam B12 e B9, que é o ácido fólico, e tu tem uma homocisteína alta, aí o que acontece? A gente vai repor as outras vitaminas do complexo B juntos. Então, a homocisteína, além disso, ela também aumenta o risco de trombose pelo aminoácido tóxico. E hoje o pessoal da psiquiatria está usando muito ela como marcador também em relação a tratamento de depressão. Hoje os psiquiatras estão usando o metilfolato numa dose de 15 miligramas, associado com outros medicamentos para aqueles pacientes com depressão mais resistentes, associado com a mutação, o polimorfismo, aquele do MTHFR. Então, isso seria um fator de risco que não só o álcool, mas a alimentação também poderia estar associada, né? Sim. A alimentação, ela tem um fator, é o fator ambiental, digamos também, que não só no câncer de próstata, mas em todos os cânceres tem um fator muito importante, né? O sono seria outro, né? Em função da melatonina, Sim, né? sim. A melatonina ela é um potente antioxidante, um potente neoplásico. Sim, Sabe que eu atendo bastante pessoas que trabalham no polo. E essas pessoas petroquímico. e elas trabalham em turnos, né? Eu tive o ano passado um rapaz, assim, ele disse, doutora, eu não tenho problema com sono. Se eu tiver que deitar 40 anos, trabalha 15 anos no polo. Se eu tiver que deitar 8 da manhã, 2 da manhã, 10, eu durmo 8 horas. Quando ele me trouxe os exames, ele estava com câncer de rim. E aí eu expliquei para ele, a minha preocupação da melatonina é isso, que além deles trabalharem com os produtos que são tóxicos, que são cancerígenos, ainda tem o fator sono. Então, eu tive uma menina esses dias que nós calculamos, em 37 dias, que é os dias que eles fazem os turnos, 10 dias somente ela dorme naquele período entre 22 e 22 e 30, que seria o ideal para pegar o pico da melatonina. Acho que o sinal do Luciano está um pouco... Oi, Luciano? Oi, voltou. Deu uma Voltou. travada. Eu estava falando sobre a higiene do sono, né? Que é o Sim, horário que eu acho que a maioria hoje não consegue deitar entre 10 e 10 e meia, né? Que seria o período ideal para nós pegar o pico da melatonina entre 1 e 2 da manhã. Então, nessas pessoas, o que a gente tem feito? Nós estamos suplementando melatonina na hora que eles vão deitar, seja às 10 da manhã, às 2 da tarde, a hora que eles chegam para dormir. entendi. Então, a melatonina teria essa função importante também, né? Uhum. Eu não sei se tu tem observado, Luciano, mas tu sabes que eu tenho tido assim uma frequência maior de câncer de rim. Então, isso está acontecendo, mas tem a ver também com uma questão muito epidemiológica que a população está envelhecendo. Nós temos uma inversão da pirâmide etária. A gente está tendo cada vez mais pessoas idosas com uma progressão de expectativa de vida, ou seja, nós temos pessoas hoje com 80, 90 anos, e também nós temos uma exposição maior dessas pessoas, como você falou, a agentes que vão propiciar o aparecimento. Também a gente está tendo uma forma de diagnosticar esses casos mais precocemente. Então, antigamente você pegava pacientes com muito mais gravidade, hoje você faz o diagnóstico de pacientes com câncer de rim com 1 centímetro de extensão, meio centímetro, porque os exames estão mais específicos e você acaba fazendo uma prevenção maior. Então, assim, é um conjunto de fatores que faz com que a gente tenha uma percepção. Mas provavelmente no último ano você teve essa percepção maior, não foi só você, nos nossos serviços, a gente também está pegando por causa da pandemia, né? A pandemia fez com que ocorresse uma estagnação completa dos exames, de tudo, e isso está levando a estudos aí que vão
que já falaram que 25% dos pacientes vão ter um aumento de estadio com progressão de doença, com estadios muito mais graves do que se eles tivessem feito o acompanhamento, né? 55% dos homens não fizeram check-up durante a pandemia. Teve 28% a menos de biópsias realizadas, né? Só de biópsias de próstata, e 40 e poucos por cento de PSA não feitos dentro, comparando o período pré-pandêmico e o período pandêmico. Isso é um problema sério, porque muitos pacientes vão ficar num limbo e vão chegar com com uma doença com uma carga oncológica muito mais grave, e com isso tendo complicações mais severas aí da doença. Que normalmente, assim, Luciano, uma dificuldade que a gente acaba tendo é, por exemplo, assim, as meninas, né, as mães já trazem, então é o pediatra que atende, e aí depois as meninas, as mães já trazem para nós, e aí os meninos ali, quando eles chegam pelos 14 anos, que os pediatras já não atendem mais, eu brinco que eles ficam na zona do limbo. Porque Eles só daí, vão pro médico aos 40. e aí o que acontece? Né? Tu trabalha como prevenção, que nem eu faço, assim, mas a gente hoje tem uma realidade, né, que normalmente o urologista, o paciente procura quando ele está doente. Então, ele não procura para fazer revisão que nem as mulheres fazem normalmente, né? Eu não sei, assim, Perfeito. tem alguma uma indicação, tipo, olha, a A partir de ideia, idade, né? a ideia hoje, Juliana, é o adolescente ir no urologista. Não só para pensar em doença, mas também para a questão de educação sexual, orientações sobre DSTs. Ontem eu estava numa palestra e foi perguntado, e eu expliquei. Eu tenho hoje 44 anos, eu lembro que na minha época de adolescente tinha propaganda de AIDS, de doenças sexuais toda noite na TV, né? Você ligava a TV e hoje você não vê mais isso. E na prática diária a gente vê muitos adolescentes chegando com doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, porque eles não estão tendo orientação. Muitas vezes as orientações são atravessadas, né? Eles estão tendo com esse mundo de todo mundo poder buscar o que quiser. Então, assim, é muito importante o adolescente ir procurar um urologista, tirar as dúvidas, né? As pessoas pensam que o urologista é o médico do homem que só vai ver da próstata. Não. A gente cansa de fazer diagnóstico de diabetes, diagnóstico de colesterol alto, outras doenças, com os exames que são pedidos de rotina para você acompanhar esse paciente. E o adolescente, ele também, ele fazendo a prevenção, ele vai prevenir outras coisas. Por exemplo, no homem, no paciente adulto jovem, que pega o adolescente, porque a adolescência vai até os 22 anos, né? Você pega aí pacientes com 18, 19, 20, até os 25, 30 anos, o câncer de testículo é muito frequente, então não é incomum você, num exame físico, sentir uma alteração no testículo, você fazer um diagnóstico precoce de alguma outra doença. A parte da questão de litíase, questões de outras, de alterações endócrinas, alterações de puberdade, que às vezes o menino fica com vergonha de falar para o pai, às vezes não fala para a mãe, aí se cria todo um ambiente aí, que às vezes podem ser tratados facilmente, às vezes com uma reposição hormonal, com alguma outra terapia, e às vezes depois, quando isso já está instaurado, você tem que resgatar um monte de problema, daí vem infertilidade, vem disfunção erétil, aí vem uma série de outros fatores que às vezes podem ser prevenidos. Então, sim, o adolescente ele tem que buscar, assim como a menina busca o ginecologista, ele ir no urologista. Não quer que ele vai ter que ir todo ano, mas é ser escalonado. Olha, vamos fazer um ultrassom, vamos acompanhar, e isso é muito importante. Também para a educação sexual, né? Porque muitas vezes o adolescente ele cria um monte de ideias na cabeça, assim, de coisas que não são para ele, às vezes não é importante, mas no dia a dia, né, vai se tornar importante, porque isso vai se tornar, digamos assim, uma bengala que ele vai criar alguma coisa e vai repercutir na via adulta dele. Né? Não é incomum eu pegar adolescente que já está tomando, por exemplo, inibidores assim, alfa, Viagra, tá da fila, por quê? Porque, né, eu vou tomar para se tornar o super-homem na festa, né? Você pega adultos jovens, e isso depois no futuro vai se tornar um problema, né? Porque vai se tornar uma bengala aí no dia a dia dele. Sabes que eu fiz um curso de sexualidade há um tempo atrás, e a Jaqueline Bender, que foi nossa professora, e a Jaqueline, ela contou uma história de um rapaz que ele tinha 23, 24 anos e ele andava com Viagra no bolso, né? E aí ele estava interessado numa menina, e aí teve um dia que ele deu carona para essa menina e ele não tinha o Viagra no bolso. E aí ele teve uma crise de pânico na direção, a menina teve que pegar o carro,
levar ele para emergência, porque achou que ele ia morrer, né, evaporação da cardia. E esse rapaz, ele chegou nela, naquela terapeuta sexual, que o pai levou ele porque ele criou um pânico em relação àquilo. Então, o assunto era esse, era sobre a dependência, né? Se tu não tem, que nem asmático, tu não tem a bombinha da asma, tu tem crises, né? E no caso dele, e ela disse que estava muito comum no consultório dela, pacientes jovens com esse tipo de problema, né? É. E a gente, querendo ou não, ainda a gente vive numa sociedade que ainda tem traços machistas, né? Apesar de todo o esforço que tem, o homem é visto como o provedor, ele não pode ficar doente, o próprio homem tem medo de saber que está doente, né? É muito interessante isso. Muitos homens não vão no médico para não ter a notícia que estão doentes. É meio ambíguo isso, né? É verdade. E a gente tem, epidemiologicamente, os homens estão mais susceptíveis a uma série de fatores. E como eles buscam uma ajuda médica muito mais tarde, isso repercute também nos índices de mortalidade. A gente tem um índice de mortalidade masculino muito maior do que o feminino para uma série de doenças, porque elas são diagnosticadas mais tarde, né? Várias doenças, se fossem diagnosticadas mais precocemente, nós teríamos uma cura mais precoce também e uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? Eu vou avisar o pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente fica disponível aí. Eu vou anotando as perguntas, caso apareça alguma. Depois, no final, a gente pede para o doutor Luciano para nos responder. Luciano, em relação, por exemplo, existe uma preocupação, assim, nós, como ginecologistas, que ainda é a minha origem, né? Como eu te falei, hoje eu já tendo um pouco mais, as mulheres nos procuram porque acham que a testosterona vai resolver tudo, né? E em relação ao homem, assim, tu sabes que eu tenho atendido homens ultimamente e a gente tem tido, assim, uma quantidade muito grande de homens com testosterona muito baixa. Não sei se tu nota isso no teu dia a dia também. Sim, isso está acontecendo por pela cascata de coisas que acontecem no dia a dia. Então, alimentação não adequada, ausência de exercício físico, estresse. Então, isso tudo são, digamos assim, são pílulas que a gente vai incorporando no nosso organismo que vão levar a uma alteração completamente de disfunção hormonal dentro do organismo. A testosterona no homem, diferentemente da mulher, ela tem que ser muito bem pensada, porque ela interfere radicalmente na fertilidade do homem. Então a gente sabe que um homem que é normogonático, ou seja, ele não precisa de testosterona, se ele começar a usar, ele vai ter um bloqueio do eixo e ele vai ter que depois, provavelmente, dependendo da quantidade, se não tiver um acompanhamento, e se não tiver muito bem organizado essa terapia, ele pode ter problemas de fertilidade e até de ter que ficar fazendo reposição o resto da vida, porque o testículo vai parar de funcionar. Então não é incomum hoje você pegar também, como a gente falou dos adolescentes, mas pegar adultos jovens que foram para a academia e por uma questão de querer acelerar metabolismo, de querer ganhar massa muscular mais rápida, entram na onda de, eu vou começar a usar testosterona, e daqui a pouco, lá, 3, 4 anos depois, descobre que estão inférteis, que estão com problemas que vão ter que usar essa testosterona no resto da vida, e isso, o que era para ser uma solução, se torna mais um problema dentro da vida. Então, o que eu acho que tem que ser recomendado é que, se há necessidade, se o homem está se sentindo, ele tem que procurar um profissional habilitado, esse profissional vai saber como conduzir, né? Você que trabalha com isso, você sabe, Juliana, não é simplesmente assim, vai lá, toma testosterona e acabou, todos os problemas. Não adianta, às vezes você pega o cara lá que não está produzindo testosterona, ele está com um sobrepeso, uma obesidade mórbida, você pode dar um caminhão de testosterona que não vai resolver o problema dele. Ele tem que mudar o hábito de vida dele, né? A testosterona vai melhorar, mas depois vai voltar todo o problema, porque ele está tendo... A gente sabe que a gordura, a obesidade, ela quebra a testosterona, a dihidrotestosterona, e faz com que não ocorra as ligações. Então, a gente tem que analisar o homem e o adolescente como um todo, e aí sim determinar o que vai ter que ser feito, né? Você acha que tem muita experiência nisso, até, e você sabe que às vezes se vende isso como a solução dos problemas, como, né, eu vou tomar testosterona e meus problemas vão acabar. E aí depois você vê que se gerou muito mais problemas do que outros. Só uma coisa que havia uma associação muito grande entre testosterona e câncer de próstata. Por muito tempo isso foi falado. Perguntar. E hoje existem vários trabalhos que mostram que não existe isso.
você tinha no passado uma associação, mas isso hoje já se sabe que alguns homens só vão ter alguma associação por uma questão genética, por uma questão de metabolismo, mas no geral a reposição de testosterona, até existem trabalhos que mostram que você repor testosterona no paciente que teve câncer de próstata, você melhora em outras coisas, inclusive até o desenvolvimento da prevenção de desenvolver metástase e outras coisas. Então, hoje... Ruim, né? É? Teve um colega teu, né, que fez isso. Ele fez um estudo e provou isso, que essa ideia que se tinha que eu não vou repor testosterona no paciente pós câncer de próstata, isso já hoje não existe mais. Tu sabes que o exagero eu já peguei pacientes, por exemplo, que eles... sabe que existe um mercado negro muito grande, né? Teve um paciente meu um tempo atrás que ele disse assim, doutora, eu peguei uma testosterona com um médico que era amigo dele, mas sabe os médicos assim, tipo, estranhos. Aí ele mandou ele pegar com um amigo dele na academia. Daí ele foi lá, o cara da academia entregou, e aí ele me mandou a foto, era testosterona, aí era do Chile e era uso veterinário. Eu brinquei com ela, literalmente era uma dose para cavalo, né? Sim. Teve outro menino que a gente só via ali que era testosterona e a dosagem era 500 miligramas, era da Índia. Porque daí o resto que estava escrito no frasco, esse menino ele estava com quase 2.000 de testosterona, aí eu pedi um espermograma zerado. Zerado. Então, assim, aí ele tem que ver o que tu quer, se tu quer beleza ou tu quer saúde. Então, a gente está vendo muito isso, né, Luciano? E é aquilo, né, Juliana? Eu acho que você vê na tua prática também, e eu vejo isso, às vezes a pessoa tem que ter força de vontade. Se a pessoa tiver força de vontade e começar a seguir assim, uma orientação nutricional, a fazer um acompanhamento médico adequado, ter um preparador físico que vai fazer um treino em que essa pessoa não vai, na primeira semana, desistir do treino que está cheio de dor, né? Então, isso tudo são coisas importantes que melhora a qualidade de vida da pessoa e ela vai, aos poucos, ela vai adquirindo aquilo que ela quer. É que a gente está num mundo muito imediatista, né? A gente vê, às vezes, os pacientes assim, eu quero resolver meu problema para amanhã, só que ele ficou 20 anos arrebentando o corpo dele. Então, esse paradigma assim, de querer resolver o que não conseguiu resolver em 20 anos, em 2 dias, é muito complicado, né? Tu sabes que tem outra coisa que me preocupa. Eu disse que eu vou fazer uma live e vou apanhar dos cardiologistas, eu acho. Tu sabes que tem uma... Porque geralmente o pessoal fala, as estatinas fazem mal, né? Só que, na verdade, está acontecendo algo assim muito interessante. Eu tenho um caso de um senhor que me procurou com 62 anos, ele teve 5 infartos. Porque os cardiologistas, eles querem colocar o LDL entre 50 e 70. Só que já tem uma classificação nova desde 2017, que eles estão vendo risco cardiovascular. Então, ele abaixo de 50 é muito alto risco, abaixo de 70 é alto risco, abaixo de 100 é intermediário e abaixo de 130 seria o ideal. Então, o ideal do LDL seria entre 100 e 130. Então, o que acontece? O que o LDL faz? O LDL, ele leva a vitamina K2 para os órgãos. Então, se eu baixar demais o LDL, eu baixo a K2. Baixando a K2, o cálcio não vai para o osso, ele vai para os vasos e calcifica. O pâncreas, ele é o órgão que mais tem proteínas dependentes de K2. Então, é muito comum um paciente que não era diabético virar diabético no transcorrer do caminho. Esse paciente, quando ele chegou para mim, ele tinha 27 de LDL. Ele tinha tido 5 infartos e o filho dele, quando consultou comigo, ele tinha um LDL de 40 e estava em uso de estatina para prevenir infarto, que o avô tinha morrido com 48 e o pai tinha tido um infarto com 50. Aí eu disse, olha, tu vai ter antes, acho que tu vai ter uns 45. Aí o que aconteceu? Orientei ele sobre isso, tirei a estatina, até porque não havia necessidade. E o pai dele marcou comigo e disse, doutora, eu sou um caso que aconteceu isso, eu vou chegar na testosterona. Então, o que aconteceu? Esse paciente, a primeira vez que ele teve um infarto, ele era músico, então ele não dormia direito e bebia. E tinha a história do pai, então ele não era diabético, não era hipertenso. Só que aí, na primeira vez que ele teve um infarto, o médico, o cardiologista que atendeu ele, disse, olha, tu vai ter que tomar estatina pro resto da vida. Ele disse, doutor, mas você não tem colesterol alto, pra que eu preciso tomar estatina? É protocolo. E ele foi. E aí, nesse meio tempo, ele virou diabético. E aí ele disse, doutora, eu tô impotente. Aí eu pedi os exames para ele, ele tinha uma testosterona de 112.
E aí eu expliquei para ele, né, que muitas vezes, por exemplo, a mulher, quando entra na menopausa, o colesterol sobe, porque os hormônios são feitos a partir do colesterol. Então, isso aí acaba sendo mais um fator de risco para o infarto, porque se tu baixar demais a testosterona no homem e baixar demais o estradiol na mulher, tu aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, aí tu vai vendo quando o próprio médico, às vezes, ele agride mais do que a doença, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho em relação a isso. Nós temos muitos casos, assim. Sim. Hoje existe uma relação muito forte entre a disfunção erétil e o risco cardiovascular, né? A gente sabe que o paciente com disfunção erétil ele tem um risco cardiovascular tem um risco cardiovascular aumentado justamente porque a primeira local em que você vai ter lesões endoteliais nos microvasos são vasos pequenos e no pênis a gente tem essa ramificação muito grande de vasos, de microvasos. Então, geralmente o paciente que tem uma disfunção erétil, um paciente jovem, esse paciente vai ter um risco aumentado de desenvolver no futuro, ou no futuro próximo, aí um evento cardiológico, seja ele um infarto, uma angina, seja lá o que for. E o que acontece? Então, eu sempre digo para os pacientes, o colesterol, ele não é o grande vilão é o triglicerídeo, porque ele não traz nada de bom. E hoje, o que a gente sabe que o que é o ruim não é o LDL, é o não HDL. E seria também, que tem a apolipoproteína ali, que seria o LDL oxidado, que seria o problema. Só que, infelizmente, se tem essa ideia, que eles usam normalmente para quê? Que nem agora na época do Covid ali, que eles queriam que a ivermectina tivesse nível de evidência A. Então, por exemplo, o nível de evidência de que as estatinas elas ajudam a prevenir infarto é C. Né? Então, na verdade, a gente, né, não tem E eu acredito que o que está acontecendo é que os pacientes têm mais, até eu já vi que tem alguns meus aqui na live, que aconteceu isso, de pacientes que já estavam com placas na carótida. Teve um paciente que está aqui que estava com 80% de uma coronária obstruída em uso de estatinas, né? Então, na verdade, eles dizem que é para estabilizar a placa, mas não pode até não estabilizar, mas não evita que ela cresça, né? Então, não sei quanto que vai ter o risco-benefício, né? Não sei. Só um adendo ali, associando a testosterona com esse risco, né? Sim. Luciano, assim, ó, hiperplasia benigna de próstata e câncer de próstata, assim, como o paciente geralmente começa assim, com alteração no jato urinário. Se tu pudesse nos dar uma... Então, existe uma confusão, às vezes, entre os pacientes. Uma coisa importante para falar é que o câncer de próstata, no início, ele não tem sintomas. Aí que está a importância da prevenção. Então, o paciente que espera, às vezes, eu vou olhar para o paciente X e ele vai ter uma bolinha lá falando que ele tem câncer de próstata. Não. O câncer de próstata, a grande questão de ter que fazer a prevenção é justamente que no início do desenvolvimento do câncer, o paciente não vai ter sintomas, e vai ser essa prevenção, vai ser esse screening, ele fazer exames todos os anos, ter um acompanhamento com o médico urologista acompanhando ele, é que vai fazer com que esse paciente tenha o diagnóstico precoce. Geralmente, quando ele vai apresentar sintomas do câncer de próstata, é que esse câncer já está bem avançado, ele já extrapolou a próstata, já está com metástase. E aí vem a grande confusão, porque nós temos duas patologias que podem causar sintomas, mas uma é benigna e a outra é o câncer. A hiperplasia prostática é nada mais é do que o crescimento da próstata. Então, todo homem, a partir dos 20 anos, 25 anos, essa próstata vai crescer. Em alguns pacientes ela vai crescer mais rapidamente, em outros não. E não há uma relação entre ter sintomas e o tamanho da próstata. Eu posso ter pacientes com uma próstata de 40 gramas extremamente assintomáticos, assim como eu posso ter um paciente com uma próstata de 300 gramas e está vivendo super bem. O que vai levar a gente a tratar esse paciente com hiperplasia, ou seja, o crescimento é como se fosse uma maçã que vai crescendo, e no meio dessa maçã a gente tem um canudinho que vai estreitando a passagem de água nesse canudinho, é os sintomas do paciente. Então, geralmente, a hiperplasia prostática, o paciente tem alteração do jato, ele acorda várias vezes à noite para ir urinar, ele tem o jato fraco, às vezes ele sente dor, ele pode ter sangramento e muitas vezes até obstruir totalmente, que ele nem vai conseguir mais urinar. O tratamento da hiperplasia é totalmente diferente do tratamento do câncer. A hiperplasia você pode tratar só com medicamentos, que vão estabilizar ou diminuir a próstata. Tratamentos cirúrgicos, aí tem uma série de tratamentos cirúrgicos que podem ser feitos, né? ROLEP, cirurgia de raspagem, fazer a aplicação de laser,
cirurgia aberta, cirurgia robótica, aí depende caso a caso. E o intuito da cirurgia é como se a gente estivesse desobstruindo um cano. Você vai lá e tira o excesso do crescimento da próstata, e aí esse paciente vai voltar a urinar. Mas por que é importante tratar a hiperplasia? Porque como ela vai dificultando a saída da urina da bexiga, esse paciente ele vai tendo que fazer com que o músculo da bexiga vai cada vez trabalhando mais. E aí, assim como a gente, quando trabalha o músculo do braço, o braço fica grandão, o músculo da bexiga também vai hipertrofiar, mas diferentemente do braço, que a gente sempre vai ter força, o músculo da bexiga vai parar de funcionar. E uma hora esse paciente ele vai entrar, vai ter uma disfunção do músculo da bexiga e muitas vezes não vai conseguir mais urinar. Então a importância do acompanhamento é justamente esse. Na hiperplasia é ver a hora certa de você ter que fazer algum tratamento nesse paciente ou só fazer um tratamento medicamentoso em que vai melhorar essa qualidade da força do jato, da urina. Né? E isso também leva, o paciente que não trata, ele pode ter alterações de insuficiência renal, ter problemas de perda da função renal. Então, é importante ele acompanhar, e nesse acompanhamento anual, geralmente a gente já faz isso. Então, a gente faz ultrassom, a gente acompanha o jato, a gente vê como é que esse paciente está evoluindo. Né? A hiperplasia e o câncer de próstata tem riscos, assim? Quem tem mais risco ou não tem associação? Não há uma associação entre hiperplasia e câncer. Tá. Né? Existem pacientes que não têm hiperplasia e têm câncer, tem pacientes que têm. Então, essa relação que também antigamente se achava, quem tiver hiperplasia também não existe. Uma outra coisa que eu já fiz alguns diagnósticos assim no consultório de bexiga hiperativa no homem, né? Que são aqueles homens Sim. que acordam várias vezes à noite para urinar, né? Então, se pudesse falar um pouquinho Então, assim. a bexiga hiperativa ela pode estar associada à hiperplasia, porque com a diminuição do fluxo, o aumento da bexiga ter que trabalhar, ela pode entrar e começar a ter uma hiperatividade. O que é a hiperatividade? A bexiga começa a contrair de uma maneira mais não tão ordenada, ou seja, a gente, quando a bexiga enche, ela manda uma mensagem para o cérebro manda uma mensagem de volta, e aí você tem a vontade, você vai lá, ela contrai e você urina. Na hiperatividade, o que acontece? Às vezes, quando você está enchendo a bexiga um pouquinho, ela já contrai. E aí, às vezes, o paciente pode ter uma incontinência, ele pode, às vezes, ter que correr no banheiro, não consegue segurar. A hiperatividade detrusora, que é a bexiga hiperativa, também existem várias formas de tratamento, e tem que escalonar. Às vezes não adianta eu tratar a hiperatividade se eu não tratar a hiperplasia prostática quando isso está associado. E muitas vezes o paciente confunde, ele acha que ele está com hiperplasia prostática, na verdade ele só está com uma patologia na bexiga. Né? E aí você tratando melhor os sintomas. E o tratamento basicamente da hiperatividade detrusora, que é a bexiga hiperativa, é com medicamento, existe também o tratamento com botox, existem casos mais graves, às vezes você fazer um tratamento com um estimulador que você implanta no paciente, mas aí cada paciente você vai ter que, digamos assim, individualizar e ver a causa para você poder tratar. Uhum. Em relação à impotência, Luciano? E a impotência eu acho que é o pior das patologias para nós urologistas e para os pacientes, né? Porque, primeiro, o paciente ele tem que quebrar uma barreira, às vezes até psicológica, de chegar e assumir que ele está impotente, né? E hoje não é incomum o paciente, quando chega na gente, ele já passou por todos os medicamentos que ele podia usar antes de chegar na gente, né? Mas a impotência, ela tem várias causas, né? A gente tem as causas metabólicas, a gente tem causas que estão intimamente ligadas ao envelhecimento, então é óbvio, o paciente vai envelhecer, quanto mais idade ele tiver, é óbvio que ele vai ter impotência. Mas o que hoje é muito comum, às vezes, é o paciente achar que ele está impotente e ele não tem impotência. Uhum. Porque assim, doutor, eu falhei com a minha mulher. Tá, é a coisa mais comum do mundo, né? Você está cheio de coisa na cabeça. Aí o cara lá falhou uma vez no mês e achou que está impotente. Não. A impotência é quando você não... Falhar, todo homem vai falhar, é normal. Você não vai... Né? Não é verdade? Aquela coisa, eu nunca falhei, não é verdade, isso é mentira, né? E o homem ele tem que entender que isso faz parte do dia a dia dele. Vai ter um dia que você vai estar cheio de coisa na cabeça, você teve um dia no trabalho muito estressante, você não vai com... A gente sabe que a parte sexual, a relação sexual, 70% é cabeça, não adianta
você está querendo fazer uma coisa e você está pensando em outras coisas, né? Até eu brinco, às vezes, os pacientes chegam e falam, olha, às vezes você pode colocar a mulher mais bonita do mundo na tua frente, se você estiver cheio de problema, não vai adiantar nada. Você pode tomar um caminhão de Viagra que não vai adiantar, né? Então, essa questão da impotência é muito mais também o homem, ele entender que existem coisas que vão acontecer naturalmente. Ele vai falhar, que com o passar do tempo ele vai perder aquela potência que ele tinha aos 18, não vai se perpetuar até os 100, ao passar do tempo ele vai ter, e ele vai ter que aprender a conviver com isso, ele vai ter que achar formas de ter uma vida sexual ativa e entender que tem coisas que vão ser naturais dentro da vida dele. O que se vende hoje é que assim, não, eu vou te vender um medicamento, eu vou ir num lugar, vou fazer um exame e vou ter um medicamento que eu vou virar o super-homem. Até pode por um certo momento, mas depois o próprio organismo ele vai se adaptando e vai mostrando que isso não é a realidade, né? Então, como você falou, eu tenho pacientes, às vezes, eu já tive pacientes que falaram, olha, para mim conseguir ter relação com a minha esposa, eu tenho que ter a cartelinha de Viagra no bolso, eu não preciso nem usar, mas eu tenho que ter ela. Porque vai se criando, os psiquiatras falam isso, né, que a gente vai criando muletas psicológicas para se tentar dar, digamos assim, dar um subsídio para você poder ter aquele reforço que está tudo bem, né? Então, isso não é incomum. Nos pacientes jovens não é incomum você ter paciente, como você falou, paciente às vezes com 20 anos, que só consegue ter relação se tiver o Viagra dentro do carro, ou se está tomando, né? E hoje é muito fácil, qualquer paciente chega na farmácia, compra esses medicamentos, né, os inibidores 5-alfa-desoxirase, e fazem uso discriminadamente. A gente sabe que isso, com o passar do tempo, vai se criando um problema sério, porque o paciente vai criando uma dependência, o organismo vai criando uma dependência, e daqui a pouco realmente não vai ter nada que se fazer a não ser com a impotência. Hoje a gente sabe que doenças cardiológicas, a hipertensão, infarto agudo, dislipidemia, a diabetes, são uma das maiores causas de disfunção erétil. Alguns medicamentos, né? Também. Sim, aí você entra para medicamentos antidepressivos, medicamentos que o paciente toma, às vezes até para uma hipertensão, eles vão ter um efeito colateral que vai ser disfunção. Então você tem que analisar muito bem e ver qual que é a melhor forma de você ajudar o paciente. Geralmente, no paciente que tem disfunção erétil, aí a gente tem o Dr. Felipe lá da nossa equipe, que a gente está criando um programa lá justamente para tentar ver o paciente como um todo dentro da São Pedro, ou seja, não adianta eu tratar o paciente só a disfunção erétil, às vezes ele precisa fazer uma alteração nutricional, ele tem que perder peso, ele tem que ter um acompanhamento cardiológico. Então, é uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, que tem que cuidar desse paciente. E isso é muito importante. Por quê? Porque você tem que fazer com que o paciente entenda que não é o pinto dele que é o problema. Às vezes, outras coisas que estão levando a ele ter essa disfunção erétil. Então, o acompanhamento multidisciplinar, você ter um programa em que esse paciente vai ter o acompanhamento do educador físico, nutricionista, psicólogo. Não é incomum, às vezes, o paciente ter uma alteração de disfunção erétil por questões psicológicas. E se você não tratar, esse paciente não fizer, não adianta, você pode dar o que for para ele e ele vai procurar 1000 médicos, porque enquanto ele não fazer uma terapia, né, ele não achar a causa, e é muito, muito engraçado isso, sabe? Às vezes você pega pacientes que você vai ver que a causa está dentro da própria casa dele, né? A cobrança, tudo, vai gerando um conflito tão grande que aí ele não funciona não porque ele não quer, porque o problema está no como o casal se entende como casal, às vezes. Porque a mulher, às vezes, cobra, ele se cobra mais ainda e fica aquele refluxo aumentando e cada vez ele já vai ter a relação pensando, puta, minha mulher vai olhar isso, vai sentir aquilo. Então, assim, existem vários gatilhos que a gente chama e, às vezes, esses gatilhos são tão imperceptíveis que é muito importante esse paciente ter o acompanhamento psicológico e entender. E, às vezes, eles chegam e falam, nossa, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse tido um acompanhamento psicológico antes, se eu tivesse achado o problema antes, eu teria ganho 10 anos da minha vida e não teria me torturado por muito tempo, né? Uhum. Tu falou no emocional, uma outra coisa muito frequente que eu tenho, assim, no dia a dia do consultório, é a ejaculação precoce, né, Luciano? Que é outra causa muito grande. Mais jovens do que... Né, sim. E aí entra a ansiedade, né? Então, a ejaculação precoce também é uma questão muito de percepção. É a conversa do banheiro que o cara fala que transou durante 10 horas
E a gente sabe que existe o natural e existe o que não é real, né? E aí o cara coloca na cabeça e aí ele já chega nervoso e aí vai tudo por água abaixo. Existe sim a questão da ejaculação precoce de pacientes que têm algum problema e que têm que ser tratados, mas existe muitas vezes a ejaculação precoce é muito mais o conceito que o paciente tem de ejaculação precoce. Às vezes numa conversa você pergunta, olha, como que é que acontece a relação? Não, eu tenho a relação, demora 10... Eu falei, tá, mas você quer quanto tempo que você quer? Se você acha que ejaculação, 10 minutos de ejaculação precoce, o que você está imaginando que não é ejaculação precoce? Porque dentro do natural é o quê? O paciente ele tem a penetração e dentro de 4, 5 minutos ele vai ter ejaculação. Uns vão demorar mais, outros menos, mas a média é 4, 5 minutos. Né? Isso é o que assim, está nos trabalhos. Agora, tem gente que imagina, não, eu vou ficar 1 hora, vou... aí você tem que entender o que ele está querendo para a vida dele para você poder ajudar. Mas a ejaculação precoce é muito mais ligada à questão emocional e de ansiedade. E aí, às vezes, a companheira tem um papel muito importante nisso, né? Porque daí começa uma cobrança e a ansiedade só vai aumentando e o problema só vai piorando cada vez mais. E muitas vezes... E a terapia sexual, nesse caso, ela tem um papel fundamental para melhorar o caso. Às vezes a gente fica tratando o paciente com medicamento, e você não resolve o problema. E aí você tem que mostrar para ele, olha, você vai ter que ir para uma terapia sexual. Às vezes não é só o paciente que tem que fazer, às vezes é o casal. E às vezes você vê assim, eu já tive relatos assim, nossa, doutor, depois que eu fui para a terapia, a nossa vida de casal mudou, como a gente está se conhecendo melhor, como nós estamos tendo uma vida muito mais alegre, muito melhor sexualmente, e às vezes as pessoas se reprimem nisso, né? Ah, eu não vou falar em sexualidade com a minha mulher, com a minha companheira, e às vezes isso é importante, porque às vezes isso vai causando problemas dentro do convívio conjugal, e às vezes até casamentos acabam por causa disso, né? Sim. E a gente vê muito frequente, por exemplo, colegas teus, né? Geralmente quem o paciente procura por ejaculação precoce? Geralmente é o uro, né? Ou mais raramente o psiquiatra. Então, assim, nós temos muitos casos assim de recebeu medicamentos antidepressivos que a função é retardar a ejaculação. Só que daí são medicamentos que eles não são isentos de parefeitos. De efeito colateral. Né? Tem um que é muito usado, que é o escitalopram, que ele é excelente para crises de ansiedade, assim, inicial, só que a médio e longo prazo, eu brinco, né, que tem a síndrome do escitalopram, que ele meio que paralisa a pessoa. Eu já escutei de pacientes, assim, parece que um vampiro sugou minhas energias, eu tô vendo minha vida passar pela janela. Então, aí tu imagina, tu vai resolver um problema e cria outra. Vezes não resolve, né? E muitas vezes não resolve com essas medicações. Eu acredito porque quando o paciente tem o problema dele é muito mais, que a gente chama psicossomático, muito mais emocional do que orgânico, o medicamento às vezes vai funcionar porque ele vai tomar o medicamento e vai colocar na cabeça que o medicamento vai funcionar. E aí, de repente, ele se dá conta que o medicamento não está funcionando mais. Ele continua entrando naquele, que a gente chama naquele looping de ansiedade, que vai só piorando a situação. Aí nós temos a Márcia Paludo, que está aqui, está só te elogiando. Ela que nos fez a conexão, né? Sim. A Márcia que me indicou o Luciano, e eu agradeço a ela. Ela está só elogiando as tuas explicações, Luciano. Mas assim, Juliana, eu acho que o que tem que ficar de mensagem é que cada vez mais a gente tem que ter na prática clínica que às vezes você não vai conseguir resolver as coisas sozinho. Cada vez mais é importante ter equipes multidisciplinares para algumas patologias num tratamento coletivo, para o paciente também entender que o problema dele não é único. Ele precisa de ajudas, digamos assim, de uma equipe multidisciplinar. E isso é importante. Isso já é em alguns outros países, até dentro do próprio Brasil, a gente vê que isso funciona muito bem, porque o paciente começa a entender melhor o problema dele. É muito fácil você dar um medicamento, ele vai embora e pronto, você tirou o problema do teu consultório e o paciente foi embora. Mas ele vai ficar peregrinando, ele não vai resolver o problema, porque o medicamento ele vai funcionar por um período. E cada vez mais eu acho que a gente tem que pensar numa medicina, como você falou, uma medicina mais olhando para um todo. Olhando o paciente como um todo, não simplesmente, ele está com problema de ejaculação precoce, ele está com problema na próstata. Não, ele é um organismo, ele deve ter conexões aí que estão levando a ter esse problema, né? Aí vem a disfunção erétil, vem a ejaculação precoce. Outras patologias, por exemplo, litíase renal,
Ninguém faz cálculo renal porque existe o fator hereditário e tudo mais. Está muito mais ligado a fator de alimentação, estilo de vida, ingestão de líquidos. Falta de E calor. isso, e aí assim, você tem que ter um nefrologista acompanhando esse paciente, você tem que ter um nutricionista acompanhando, e tem que ser pensado em dar a esse paciente uma oportunidade de ele ter essas conexões para ele melhorar a questão da qualidade de vida. Nós temos uma medicina hoje muito mais pensando em tratar a doença. E isso tem um preço. A gente está pagando esse preço. A gente tá com a medicina cada vez mais sendo quase impagável, os pacientes não estão conseguindo ter acesso a um monte de tecnologias e tratamentos. Eu acho que a gente tem que pensar em prevenir. Nós temos que virar essa chave. A prevenção tem que ser o mote da medicina, não o tratamento da doença. Já está comprovado que isso não vai dar certo. A gente está vendo isso hoje. E se a gente não fizer isso, nós vamos ter um problema muito sério. Por quê? Como você falou e a gente sabe, o Brasil está envelhecendo. Hoje nós temos um idoso para cada 10 habitantes, 2 idosos para cada 10. Em 2050 nós vamos ter um para cada 3. Qual qualidade de vida nós vamos ter para nós que vamos estar em 2050 sêniores e idosos? Que qualidade de vida eu vou ter quando eu chegar lá? Como eu vou viver? Né? Então é importante a gente trazer esse pensamento. E o Novembro Azul, eu falo, ele traz o câncer de próstata, mas tem que falar em saúde do homem. Não tem como não pensar, o homem é um todo, ele não é a próstata. Né? Então é importante a gente ter isso, e eu vejo assim, cada vez mais é importante quem está nos ouvindo e os pacientes fazerem prevenção. O que é fazer prevenção? Ir no médico, ir procurar os médicos, ir procurar os profissionais para prevenir, não só quando está com dor, quando está com alguma doença. Né? Tu sabe, Luciano, que eu fico muito feliz, assim, eu tenho um consultório já há mais de 25 anos, né? Então, a gente tem tido a longo prazo, assim, pacientes. Até a semana passada atendi uma paciente que eu brinco que tem muitos relacionamentos que não duram tanto. Então, eu tenho paciente de 20, 25, 22, 24. E essas minhas pacientes, assim, ó, sem câncer, sem infarto. Tem uma paciente minha que a mãe teve câncer de mama, ela era diabética, pré-diabética, hipertensa. Hoje ela não é diabética, a pressão dela controlada com uma medicação. Ela está comigo desde os 48 e ela vai fazer 71 anos, agora dia 3 de janeiro a gente faz 21 anos de acompanhamento. Então eu fico muito feliz com esse tipo de trabalho que eu venho fazendo. E antes eu me sentia muito uma formiguinha. Porque hoje a gente está com algumas coisas, né? Nós temos a medicina nossa tradicional, que eu digo que eu fico ali no meio, sabe? Que a medicina tradicional é a medicina da doença. São consultas rápidas, consulta da doença. Eu brinco que os pacientes procuram o médico em busca de saúde e o médico lhe oferece cura de doenças. Nós temos um outro lado hoje, que é a medicina integrativa, que muitas vezes as pessoas... Ai, doutora, a senhora faz medicina integrativa. Não gosto muito de usar esse nome, por quê? Porque hoje a gente está tendo um outro problema. Porque daí na medicina integrativa, o pessoal está fazendo cursos muito iguais, muito parecidos, receitas prontas, é muita coisa, são receitas muito caras e que muitas vezes não muda a vida da pessoa. Que aí a pessoa consegue uma vez consultar, faz uma receita e não segue adiante. Então, hoje, o que eu tenho tentado fazer? Assim, eu tento fazer o que eu chamo de planejamento anual. Então, a pessoa vem uma vez no meu consultório, se eu já sei ali que eu posso, nesse lance de tentar metilar o gene da doença, se eu já sei como fazer, então eu faço um planejamento para ela. Né? E muitas vezes eu deixo um exame de controle de coisas básicas e essa paciente não precisa vir toda hora, ela vem uma vez no ano e está resolvido. Aquelas que já... Tanto que as minhas a longo prazo, elas estão fazendo isso. Então eu fico feliz de já estar fazendo isso numa época em que não se fazia isso, né? Eu intensifiquei mais isso de 2012 para cá, então já fazem 10 anos. Mas isso é uma satisfação muito grande, assim, de tu ter pacientes, se tu pega adolescente que quer engravidar, engravida. Não tem infertilidade. Que daí hoje tu vê que é uma causa... Então, tu tem como ir preparando a mulher. Né? Então, clamídia. A gente sabe que clamídia é uma causa importante de infertilidade. Então, se eu tratar no momento que essa paciente pega, eu vou evitar o dano que ela dá na trompa. A endometriose é outra causa importante. Então, se eu já sei que a endometriose, uma menina com uma cólica muito intensa, eu começar a cuidar dela e prevenir lá nos 12, 14 anos, essa menina não vai ser infértil aos 30, 35. Então, isso, o pensamento, assim, me deixa muito feliz, porque eu já venho fazendo isso, né, Luciano? Sim. Não, eu faço também gestão em saúde e a gente vê os números, né?
E a gente vê que realmente, se a gente não começar a mudar esse pensamento como um todo, eu não falo só dos médicos, acho que tem que mudar o pensamento do ecossistema em saúde, a gente vai pagar um preço muito caro no futuro. Porque esses dias a gente estava numa discussão e eu usei o termo da pizza. O que nós temos hoje na saúde é uma pizza. Se alguém comer um pedaço maior da pizza, alguém vai ficar sem um pedaço de pizza. Então nós temos que racionalizar e começar a pensar como que nós vamos prover saúde e fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida e saúde com o que nós temos na mão, né? Porque não dá para fugir disso, né? Não tem como. E isso que você falou é importante. A gente tem que mudar o pensamento do médico e dos profissionais de saúde de tratar a doença. A gente tem que pensar no ser humano como um ser humano mesmo, né? Uma outra coisa que acontece muito, eu digo que o ser humano, na verdade, ele é pela lei do menor esforço. Então, o que acontece também? A medicina treinou os médicos para tratar doenças e treinou os pacientes para procurar os médicos quando estivessem doentes. Então, muitas vezes, o paciente procura o médico em busca de uma pílula mágica, que é o remédio. E o médico, ele acha também que tem a pílula mágica. Então, eu tive um caso aí um tempo atrás que eu uso de exemplo, que eu brinco que eu criei dentro do meu consultório a medicina baseada na responsabilidade mútua. Porque não adianta eu fazer a minha parte se o paciente não fizer a parte dele. Então, que é aquele lance de tentar dormir direito, fazer exercício, alimentação. Então, às vezes, doutora, que muitas pessoas me procuram para tirar remédio, né? Doutora, eu vim aqui porque a senhora conseguiu diminuir eu do meu pai, da minha mãe, eu queria diminuir remédio. Eu disse, olha, isso vai depender mais de ti do que de mim. Porque às vezes as pessoas vão no médico, não tem a orientação, é mais um remédio. Então, isso foi se popularizando. Então, na verdade, a gente tem que mudar também a cabeça do paciente, né? Então, hoje, isso a gente está vendo que está tendo esse... É aquele paciente que chega para você e fala, você é o 15º médico que eu vou procurar. Aí você pensa assim, eu vou ser o 16º, né? Já estou virando a porta da esperança, né? Assim, isso. Essa é a minha última solução. Daí eu digo, olha, eu sou a última solução, mas aí nós vamos ter que conversar. Daí tu vai ter que fazer a tua parte. Daí talvez eu seja a última que tu vai procurar. Então, não é incomum, né? O senhor tá tomando, o senhor tem pressão, o senhor toma o seu remédio? Não, já parei faz uns 5 anos, não adiantava tomar o remédio. Né? Mas o senhor foi no cardiologista? Não procurei mais. Então você vê que é isso que você falou, a pessoa também tem que se conscientizar que ela também faz parte do tratamento, né? Luciano, uma outra coisa, assim, nós já estamos chegando em uma hora de live, mas, por exemplo, assim, tem muitos homens ainda que têm medo de fazer vasectomia, né? Que as mulheres, doutora, tenta convencer meu marido, ele tem medo de ficar impotente. Então, assim, não existe esse medo. Então, nos esclarece isso, Luciano, por favor. É as lendas urbanas, né? Uhum. Que vasectomia deixa, assim como o exame de toque deixa o paciente deixa ele impotente, a vasectomia também vai deixar impotente. Na verdade, não tem nada a ver, né? A vasectomia é um procedimento que eu diria que é quando você tem um casamento já instituído, que já foi conversado, que realmente, não vamos mais ter filhos, eu acho que é o método contraceptivo melhor, que vai beneficiar tanto a mulher quanto o homem, que eles vão continuar tendo uma vida sexual ativa sem medo, e a mulher também vai tirar todos aqueles riscos que tem dela fazer um anticoncepcional oral, que a gente sabe que tem riscos a longo prazo para a mulher. Então, é um meio de você fazer a questão de controle de natalidade muito bom. É uma cirurgia simples, em que você pega o canalzinho deferente e nada mais faz do que você liga o canal, não vai mais passar espermatozoide. O homem vai continuar produzindo testosterona, ele vai continuar produzindo espermatozoide, só que eles não vão passar para as vesículas seminais, onde vai sair junto com o esperma. Não mexe nada na questão de libido, não mexe nada na questão de impotência, porque não mexe em nenhum nervo, em nada, né? Mas se cria que, doutor, mas diminuiu muito o meu ejaculado. Não é verdade. Isso são coisas que, às vezes, ele nunca tinha olhado. Ele olha e acha que diminuiu. Então, é claro que pode ter algumas complicações, como qualquer procedimento cirúrgico, são complicações que você consegue controlar, mas tem que ser bem indicado. Então, assim, o homem, ele bem indicado, ele vai fazer um procedimento super tranquilo, onde vai ser ligado deferente, e o que essa cirurgia faz? O espermatozoide que se forma no testículo, ele não passa mais para a vesícula seminal para ser eliminado junto com o ejaculado. Só isso.
Assim, chance de reversão, Luciano. E dá para se fazer a reversão, né? Então existe a cirurgia de reversão com as técnicas modernas, com microscópio, tem uma entre 60, 70, 50, dependendo das séries que foram estudadas de ter sucesso. Mas a gente sabe que quanto mais tempo essa vasectomia foi feita, menor é a chance de você ter sucesso na reversão. Por questões de fibrose e outras coisas. Mas hoje em dia, por isso que é falado assim, você vai fazer a vasectomia, tenha certeza que você vai fazer, né? Porque a gente vê, não é incomum hoje você pegar pacientes mais jovens, a vasectomia não serve, não é uma, esses dias eu brinquei, não é um 007 permissão para atividade sexual para o resto da vida, né? A vasectomia é para você ter assim, um momento mais tranquilo com a companheira que você escolheu para ter para a sua vida. Tem pacientes jovens que procuram fazer vasectomia para não precisar usar preservativo. Daí você tem outro problema, né? Você vai ter uma maior incidência de outras coisas, que não é incomum hoje a gente ter um aumento da sífilis, doença, HPV, outras doenças sexualmente transmissíveis, estão cada vez mais aumentando no consultório devido à falta de uso de preservativo, de cuidados, né? Então, assim, a vasectomia, quando bem indicada no paciente correto, ela é super tranquila e o paciente vai se beneficiar muito bem com ela e não vai ter nenhuma das lendas urbanas de disfunção erétil, alteração ou outra que tenha nada disso. Tu falou da sífilis, tu sabe que há umas 2 semanas atrás, em 4 dias, eu fiz 5 receitas de sífilis, de Pois bezerro. é. Muito Sabe que eu tive esses dias um paciente que veio de 16 anos que a gente ficou muito triste, porque assim, ele veio, estava tendo uma vida sexual ativa já sem uso de preservativo, e a gente diagnosticou HIV nele, 16 anos. Então, assim, é muito importante a gente ter na cabeça que essas doenças ainda estão aí, né? Apesar de ninguém mais falar, não se falar, mas elas estão no mercado e a gente tem que tomar cuidado, porque é uma roleta, a gente não sabe com quem que a gente está é a tendo. importância dos pais orientarem os filhos, né? É isso daí. Eu até, E, adolescente, faz muitos anos que eu não tenho grávida, mas ontem eu tive uma colega minha que tá com uma menina de 14 anos que tá fazendo pré-natal com ela grávida, né? pois é. Muito cedo. Porque eu acho que acontece muito. Eu tive essa semana um caso aqui que a menina já, tipo, ficou assim, com 3 ou 4 meninos. Daí eu disse, tu acha que a menina não vai ter relação? Eu disse, ela tem que usar preservativo. Ah, doutor, mas se ela usar preservativo vai incentivar. Ou se usar anticoncepcional. Eu disse, ela vai, não é só uma questão de tempo. Né? Eu digo, É é que pior ela engravidar do que usar. Então é onde tu tem que sim, ter risco-benefício, né? Então sim, e é importante falar. Eu vejo que às vezes as próprias escolas hoje, às vezes, meio não querem entrar nesse assunto. A gente vive num mundo muito polarizado, mas acho que a gente tem que tirar um pouco essa questão de polarização. A gente tem que pensar em educação sexual realmente para os adolescentes, uma educação sexual bem dirigida. Assim, olha, tudo na vida tem efeito e consequência. Se você não se cuidar, você vai ter uma consequência que não vai ter volta. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu lembro que na minha adolescência a gente tinha medo, porque a gente via as pessoas morrendo. Hoje em dia parece que assim, não precisa ter, ninguém vai morrer mais disso. Infelizmente, ainda é que hoje acho que tá muita. Eu até nem sabia, né? Que agora já tem festas para idades, né? Teve uma mãe esses dias que me disse que tem festa, por exemplo, de não sei se é 12 ou 13 até 17. E são locais assim, na arena. Então, aí tu imagina o que deve rolar, né? Porque não tem adultos ali cuidando. E aí é aquilo, né? Eu acho que dentro das famílias hoje a gente tem que, de vez em quando, desplugar, né? Sair do Wi-Fi e ter aquelas conversas, que é importante, né? Conversa de pai com filho, de mãe com filha, ou de pai com filha, mãe com filho, e jogar aberto. Acho que não tem que ter pudor de falar as coisas, tem que falar, olha, se acontecer isso, vai acontecer isso, as coisas. Porque se a gente não falar, se a gente não tiver digamos assim, essa liberdade com os nossos filhos, eles vão entrar na internet e eles vão ter informações desencontradas. E aí depois a gente vai ficar, às vezes, lamentando de não ter perdido 10, 15 minutos e ter uma conversa aberta. Então, acho que é importante também, quem está nos ouvindo aqui que tem filhos, né? Eu acho que conversar com os amigos também que tem que ter conversa muito aberta, sem medo, sem pudor. Hoje em dia não tem mais essa da informação não está disponível. A gente não consegue mais controlar. Quem tem filho adolescente sabe, eles entram na internet, você não consegue mais controlar isso, né?
Luciano, antes de nós encerrar, assim, tipo, tem alguma idade para você, as mulheres para fazer mamografia a partir dos 40 aqui no Brasil, na Europa 50, para Uhum. fazer o PSA, para fazer o exame de toque, teria alguma Tá. idade recomendada ou A, não? a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que quando você tem história familiar ou você tem fator de risco, quais que são os fatores de risco? Familiares que tiveram câncer de próstata, mulheres, mães ou irmãs que tiveram câncer de mama, e paciente que é com descendência africana, que tem 70% de chance mais de desenvolver, iniciar aos 45 e Uhum. nos demais casos aos 50. Existem fora do Brasil outros guidelines e outras sociedades que recomendam começar aos 40 e aos 45. Uhum. Eu, particularmente, acho que quanto mais cedo iniciar, melhor é para você ter um acompanhamento, né? Mas, como a gente segue a recomendação da sociedade, então, os homens que têm história familiar ou têm risco aumentado a partir dos 45, e nos homens que não têm risco a partir dos 50. Uhum. O toque, ele geralmente é feito na primeira consulta. Eu, particularmente, eu só continuo, faço toque todo ano no paciente de alto risco, que tem alguma modificação, senão eu vou escalonando. Às vezes, um ano, se está tudo bem, não tem porquê, a gente está acompanhando, você sabe que o paciente ele vai voltar no ano seguinte. Então, é uma questão muito mais de individualizar o paciente para o paciente e ver como que você vai conduzir cada caso. Né? Uhum. Olha, o pessoal acho que está bem sabendo de tudo, e não tivemos nenhuma pergunta, Luciano. Acho que nós, sendo tão esclarecedor que o pessoal não está ficando com dúvidas. Não sei se tem mais algum assunto assim que tu queira fazer algum comentário. Acho que a Eu gente acho, pode... Juliana, que a gente conversou sobre um monte de coisa, né? Acho que a gente abordou aquilo que a gente se propôs, que era falar sobre saúde do homem, não ficar falando só de próstata, né? Uhum. A gente falou também, falamos dos adolescentes, que querendo ou não faz parte também Sim. né? É muito importante a gente falar. Eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu cumprir aquilo que nós tínhamos nos propostos aqui a falar, né? Vou compartilhar ali do São Pietro, que tu falaste ali em relação a tu ter uma equipe multidisciplinar para tratar esse tipo de pacientes, né? Então, acho que o pessoal Sim, logo, logo a gente vai ter tem a parte no nosso internet, nas páginas já tudo explicadinho, né? A gente está terminando de montar todo esse programa e a gente vai conseguir então fazer isso, né? as unidades do São Pietro e Canoas. A gente está com hoje 8 unidades, nós temos unidades em Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Gravata, Xangri-Lá, Portão, Esteio, né? Tem E uma temos e agora no começo do ano nós vamos ter no Pontal. Nós temos também, da parte urológica, nós temos o pronto atendimento, que é um pronto atendimento urológico, que fica todos os dias um urologista de plantão, das 8 da manhã às 8 da noite. O paciente chega e é atendido. Então, isso também é uma coisa que nós temos. delas no centro. Hã? E é um... Aqui em Porto Alegre, no nosso Hospital Dia aqui de Porto Alegre. Uhum. Ah, que legal, bom saber, porque tem emergência para ginecologista, tem emergência para pediatra, mas para uro eu não sabia. Então é uma Sim, boa. não. E é um urologista que fica de plantão, todos os dias das 8 às 8. Ah, que legal. Então tá, Luciano, muito Então tá. obrigada Eu pela que agradeço, Juliana. excelente explanação para nós, né? Nos acrescentou muito. Agradecer ao pessoal todo que esteve aqui conosco. Sempre é um prazer, assim, a gente poder levar o conhecimento e as informações, né? Quanto mais pessoas receberem a informação, melhor, né, Luciano? Então, Uhum. muito obrigada a todos. Eu agradeço a você, Juliana, agradeço todo mundo que está aqui presente também. Eu acho que o que é levar a informação sempre é muito importante para a gente também fazer aquilo que é mais importante também, que é a prevenção, né? Que a gente acabou falando bastante hoje. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de ter participado e fico à disposição quando você precisar a Agradeço gente a Márcia conversar mais. aqui, né, nos fazendo excelente live, que foi graças a ela que nós podemos ter esse encontro hoje, né? A Márcia é minha Sim, parceira, é uma grande amiga, né? A Márcia Paludo. sim. Um beijo, Márcia. Também agora. Acho. A gente convive de 15 em 15 dias eu encontro a Márcia, então um beijão para ela aí também. Obrigada, Márcia, por esse encontro aqui valioso. Boa noite, pessoal. Semana que vem nós vamos estar aqui conversando com a doutora Rossana Bernardes. Ela é dentista, especialista em dor oromiofascial. Ela é a minha dentista que colocou minha vida em ordem.
a dor oromiofascial, então a TM muito associada com enxaquecas que são tratadas pelos neuros como medicações e muitas vezes é isso aqui que é o problema. Então a semana que vem nós estaremos aqui nesse horário para falar sobre isso. Luciano, querido, muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite, Juliana. Muito obrigado a você Obrigada, também. Boa noite para você. boa noite. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Boa noite.